Bom dia! Todo mundo bem aquecido aí? Estou falando em espírito. Todo mundo bem aquecido aí? Amém! Porque no corpo também, né? Esse ano a gente vai continuar as nossas benfeitorias aqui no prédio. E eu creio que em breve a gente vai ter esse auditório climatizado, amém? Olha, esse foi o amém mais forte até agora nessa casa. Deus é bom. Amados, pastora Juliana não fazia a menor ideia, mas hoje eu vou pregar sobre Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 16º. Quase exatamente o que ela leu aqui. Então eu quero convidar você a abrir em Gênesis capítulo 4. Vamos começar do versículo 1. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Deus tem algo para falar aqui nessa manhã. Ô, meu irmão, esse foi um amém mais fraco do que o do ar-condicionado. Vou dar mais uma chance para você, que eu sei que eu te peguei desprevenido. Deus tem algo para falar aqui nessa manhã. Amém. Ah, glória a Deus! Aleluia! Deus tem boca e fala. E aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Gênesis 4, de 1 a 16, diz o seguinte. Vamos lá, ler de novo essa passagem. Que precioso. Deus é demais. Se você está procurando por sinais, esse é um poderoso aqui nessa manhã. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe os frutos da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse, Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Feche os olhos por um instante. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante do agir do Teu Espírito, diante dos sinais, diante de tudo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Senhor, molda-nos nessa manhã, transforma-nos nessa manhã, dá-nos, Senhor, mais de Ti nessa manhã. Senhor, estamos aqui como na primícia do ano, no culto a Ti, no domingo, Senhor, estamos aqui no primeiro dia da semana, estamos aqui querendo Te encontrar, estamos aqui querendo Te ouvir, estamos aqui querendo ser menos parecidos conosco e mais parecidos contigo. Então nos
nos ajuda nessa manhã, escuta o nosso clamor, ainda que silencioso lá no nosso coração, que a gente saia daqui, Senhor, com mais de Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Pode se sentar. Essa história, ela é muito emblemática, é uma história maravilhosa, é uma história que prefigura a própria história de redenção de Cristo Jesus em Abel. Abel é assassinado depois de oferecer a melhor oferta, prefigurando o próprio Cristo já. O homem, que viria 100% Deus, 100% homem, nascido de mulher, e ele então viria para aplacar a ira de Deus, para colocar sobre os ombros o pecado da humanidade. E nós vemos aqui esta história emblemática, Caim representando o homem que assassina o assassinado, e Abel representando o Cristo, aquele que oferece a oferta preciosa ao Senhor, ao mesmo tempo que é assassinado, Então aqui nós já vemos respingos na história reveladora de Cristo, que é progressiva, de Gênesis a Apocalipse, aquilo que haveria de acontecer em Cristo Jesus, e Cristo Jesus pagaria então por todo o pecado da humanidade, de uma vez por todas, de trás para frente, de frente para trás, no presente, no passado e no futuro. E glória a Deus por isso, amém, igreja? Mas eu creio que a história, ela também se desenrola entre dois homens, para que eu e você possamos nos ver neles, para que eu e você possamos nos encontrar neles, para que eu e você possamos nos identificar neles. É o que a Bíblia faz quando mostra homens perfeitos e homens imperfeitos. É o que a palavra faz quando nós, no nosso devocional pelas manhãs, vamos de encontro ao Senhor, e o Senhor fala através da sua palavra ao nosso coração. E cada vez mais o Senhor vai abrindo os nossos olhos para que nós possamos ver, através das Escrituras, tudo aquilo que Ele vai nos mostrando. E eu quero então, eu creio de todo o meu coração, que enquanto eu orava, enquanto eu buscava nesta história destes dois irmãos, eu encontrei aqui 4 ingredientes fundamentais para 2025. 4 ingredientes para que eu e você possamos viver um ano na presença do Senhor, sermos edificados, permanecermos naquilo que Ele quer fazer em nossa vida. E eu então oro para que o Senhor fale com profundidade a cada um de nós aqui nessa manhã. Que nessa manhã o Senhor se revele a nós, que nessa manhã nós saímos daqui com mais fome e sede da presença de Deus, amém? Você quer isso para você? Eu quero isso para mim, e eu creio que o Senhor há de fazer grandes coisas nessa manhã. Primeiro momento que nós entendemos aqui na palavra de Deus, nessa história entre esses dois irmãos, está ali a partir do versículo 3, que diz o seguinte: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E aqui a introdução da pastora Juliana vai fazer muito sentido. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias ao seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, como ela falou. O coração de Abel caiu na graça do Senhor, o aceitou com agrado e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, ou seja, não aceitou o coração de Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Primeira coisa que eu percebo aqui nessa história é que é possível nós fazermos algo para o Senhor sem que o nosso coração esteja envolvido nisso. É possível nós servirmos ao Senhor ao mesmo tempo em que o nosso coração não está naquilo. Ou seja, uma fé falsificada, uma ação falsificada, uma direção, uma maneira de viver a vida piedosa mediana, medíocre. E o Senhor não quer isso de mim e de você, amém? O Senhor quer que nós encontremos propósito em tudo aquilo que nós fizermos para Ele, ou para o próximo, porque quando fazemos para o próximo, fazemos como para Ele. O Senhor nos convida a viver uma fé original. E nessa manhã, a minha primeira
meu primeiro pedido a você, que a palavra nos estimula aqui nessa manhã é: viva uma fé original. Encontre o propósito pleno naquilo que você já tem feito. Encontre o propósito legítimo, a raiz, o motivo pelo qual você está fazendo o que está fazendo. Por que é que você vem para a igreja todos os domingos? Por que é que você vai participar de um grupo pequeno todas as semanas? Por que é que você oferta e dizima na casa do Senhor todo mês? Por que é que você lê a palavra pelas manhãs? Sabe, meus irmãos, quanto mais nós tivermos estas respostas, mais legítima será a nossa conduta. Quanto mais profundo nós nos perguntarmos a respeito do porquê é que fazemos o que fazemos, mais nós vamos encontrar propósito, e de duas uma: ou nos distanciaremos do que fazemos, ou faremos com ainda mais maestria, com mais intensidade, com mais vigor. E esse é o meu desejo para você, que você, naquilo que você já faz para o Senhor, encontre os propósitos mais genuínos e mais profundos, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja glorificado, e quando você fizer, não seja só mais uma vez, mas seja a vez. Sabe, existe uma grande diferença entre duas pessoas que vêm assistir o culto. Tem a pessoa que vem assistir o culto como mais um culto, e tem a pessoa que vem assistir o culto clamando para que Deus fale com ela. Tem gente que vem para o culto na inércia, na estática, né? Chegou domingo de manhã, tocou o despertador, colocou a roupa e está aqui. Dá um abraço no amigo, pega um cafezinho no Glórias, compra um badulac na lojinha desse Salomão, vai lá, podia ser um nome assim, né, que ia ser engraçado. Vai lá, faz isso, faz aquilo, já faz planos para o almoço. É engraçado que parece que, para algumas pessoas, é mais interessante o antes e o depois do culto do que o próprio culto. É engraçado que, para algumas pessoas, elas estão mais preparadas e pensativas e num ritmo daquilo que está para acontecer depois do culto, assim como também como quando ela está chegando no culto. É engraçado, tem coisas que acontecem, e a gente vai observando. Mas e se aquele culto for o culto que vai falar com aquela pessoa? Por que algumas pessoas saem dizendo: ah, foi bom, e outras pranteando, porque Deus falou com elas? Se temos uma promessa na palavra, que diz que a palavra não volta vazia. Meu irmão, se um versículo bíblico foi lido aqui, ela é suficiente para impactar nossa vida para toda uma eternidade. Mas isso só acontece para os famintos e sedentos. Isso só acontece para aqueles que entendem por que é que vieram parar aqui. Viva uma fé original. Viva uma fé de verdade. Levante-se para ir ao culto, como que se você fosse se encontrar com o próprio Deus. Porque é isso que acontece quando nós estamos inclinados em ouvi-lo. Essa foi uma grande diferença que nós encontramos aqui entre esses dois irmãos. Dois irmãos. Encontre significado profundo em tudo aquilo que você faz. Não faça por inércia, em nome de Jesus. Segundo ponto, corrija a rota o quanto antes. Repete comigo, diga: corrija a rota o quanto antes. Versículo 6 em diante diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito,
Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Meus irmãos, que conselho perfeito, maravilhoso, pontual, no momento da tentação, no momento em que o pecado estava batendo a porta daquele homem, no momento em que ele estava prestes a fazer cometer um crime, e naquele momento Deus fala com ele. Deus fala com ele. Nós não sabemos de fato como eram estes encontros, como eram estas visitações, mas a Bíblia narra para nós que Deus falou com ele antes dele cometer aquele assassinato. E naquele momento ele ouviu, mas ele não escutou. Sabe a diferença de ouvir e escutar? Ouvir, é perceber o barulho, é o som que foi emitido, ser percebido através de todo o mecanismo que o nosso ouvido é capaz de fazer. O tímpano, o martelo e todos aqueles elementos dentro do nosso ouvido. Mas escutar é buscar compreender. Escutar é buscar refletir a respeito daquilo que você ouviu. Quantas vezes nós observamos irmãos mais velhos aconselhando irmãos mais novos no nosso meio, mas é como que diz o ditado, entrou num ouvido e saiu no outro, daqui a pouco a pessoa está fazendo exatamente o contrário do que foi aconselhado. Né? Corrija a rota o quanto antes. Ouça aquilo que está sendo aconselhado a você por meio da palavra de Deus, por meio dos discipuladores, dos pastores dessa casa, dos irmãos mais velhos que se preocupam com você. Lembre-se que alguém se preocupar com você é dádiva de Deus. Alguém se inclinar para ter uma conversa desconcertante, preocupado com você, é dádiva de Deus. Alguém parar a sua vida para ir em direção à sua, ouvi-lo com uma audição, com uma escuta ativa, e ao mesmo tempo buscar aconselhá-lo com a palavra de Deus, é presente do céu para a tua vida. É presente do céu para o nosso convívio, para a nossa comunhão, irmãos. Sabe, John Stott disse uma vez que o púlpito é um diálogo de 40 anos. Nem tudo que abrange a nossa vida vai ser pregado num tempo de vida para alguém que está aqui ouvindo. Mas no conselho entre os irmãos, nas conversas edificantes entre os irmãos, nos grupos pequenos, quando nós nos reunimos e compartilhamos as nossas aflições, nesses ambientes o Senhor continua falando, o Senhor continua operando, o Senhor continua trabalhando. Então, para que isso tudo? Para que você possa corrigir a tua rota o quanto antes. Deus falou a Caim. Deus falou a Caim antes do assassinato. Sabe? Não sabemos o que passou no coração de Caim nesse momento. Não sabemos, a palavra não narra para nós, neste momento, quando ele escutou a Deus, quando ele estava ali ouvindo a Deus, talvez não escutando a Deus. Mas o mais surpreendente dessa história é que Caim vai matar justamente aquele que poderia ensiná-lo naquilo que ele não sabia fazer. Caim foi capaz de assassinar aquele que poderia ter ensinado a ele uma oferta de uma adoração sobremodo excelente. Ele assassinou o professor que Deus tinha colocado diante dele para que ele aprendesse algo. Sabe, a gente não vai até o fim, nos dias de hoje, a grande maioria de nós, e glória a Deus por isso, a gente não mata as pessoas de verdade, mas a gente mata elas da nossa vida, a gente mata elas do nosso convívio. E justamente
muitas das vezes, aquelas das quais a gente poderia aprender ainda mais. A gente assassina elas do nosso contexto, do nosso convívio, porque elas não são compatíveis conosco. E por não serem compatíveis conosco, muitas das vezes é nesse lugar onde o ferro com ferro precisa se afiar, que o Senhor quer nos levar para um novo lugar, para um novo entendimento, para um novo nível de maturidade. Porque cancelar pessoas que são incompatíveis é a coisa mais imatura a se fazer para um cristão. Cancelar pessoas que pensam diferente é a coisa mais imatura para se fazer no convívio e na comunhão do corpo de Cristo. Porque é no processo de aperfeiçoamento que o Senhor quer se revelar para nós. E o aperfeiçoamento, ele é o ferro com ferro se afiando. O aperfeiçoamento é quando as nossas verdades são confrontadas com outras verdades. O nosso aperfeiçoamento, ele acontece quando nós somos encontrados em uma relação onde está difícil. Então, um conselho que eu quero dar a você é que, se você estiver participando de um em casa, e no ano de 2025 você está todo empolgado, está começando as 1000 maravilhas, você está com saudades de se reunir num grupo pequeno, mas eu quero te dizer o seguinte: se o calo apertar ali na frente, não seja imaturo em sair do teu grupo e procurar outro. Fique para ser aperfeiçoado. Fique para crescer nos caminhos do Senhor. De duas uma, meus irmãos, quando dois crentes estão em fricção, quando nenhum dos dois desistem, sabe o que acontece? Coisa mais linda, aperfeiçoamento. Efésios 4. Vamos sendo aperfeiçoados. Vamos permanecendo. Tá ruim, mas eu vou ficar. Não deu certo, mas eu vou ficar. Imagine se Caim tivesse transformado no seu coração, quando Deus o recusa o seu coração, recusa a sua oferta, ao invés dele ter buscado justiça com as próprias mãos, se ele tivesse batido o pé e ficado, não, eu vou aprender a fazer a oferta da maneira certa. Espera aí, se Abel fez direito, Abel, me ensina. O que eu não estou vendo? O que nessa história eu não entendi ainda? O que nesse contexto eu ainda preciso aprender? A história seria outra. A realidade seria outra. A realidade seria outra. Então, corrija a rota o quanto antes. Viva uma fé original. 2, corrija a rota o quanto antes. E 3, diga comigo, não perca a doçura. Disse, porém, Caim, versículo 8, ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável do meu irmão? Gente, imagine você respondendo assim para Deus, com sarcasmo, com ironia, com desprezo. Sabe, eu percebo que pessoas que ficam na ira por muito tempo, que se tornam iracundas, se tornam pessoas intratáveis. Pessoas que ficam bicudas por muito tempo, elas se tornam, eu não sei o que é o contrário de pastoreáveis, impastoreáveis, indomáveis, não é indomáveis, intratáveis mesmo. Pessoas que não ouvem mais, não escutam mais, não recolhem mais o conselho de ninguém. Pessoas que agem de sarcasmo até na sua fé para com o próprio Deus. Caim já estava tomado por todo o processo, por todo o contexto em que ele estava inserido.
E ele não conseguiu mais voltar atrás, ele não conseguiu mais reverter essa chave, mas eu quero orar em nome de Jesus para que, se há raízes de ira no teu coração, de discórdia, de intriga, que o Senhor possa levar isso embora no poder do Espírito Santo nessa manhã. Que você comece 2025 buscando por doçura. Que você comece 2025 buscando por delicadeza nas palavras, por sensibilidade aguçada. Que ainda que o teu coração esteja calejado, sabe? Eu me lembro numa época em que eu trabalhava na construção civil nos Estados Unidos e as minhas mãos se tornaram um calo só. Eu lembro que eu ia fazer carinho na Ju, ela olhava para mim com graça, né, sendo toda arranhada. Ela olhava, passa um creminho, e falava, passa um creminho. Eu ia lá, passava um creminho, ela andava com creminho na mão, eu passava creminho, né, e aquela coisa ia melhorando aos poucos. Sabe, eu creio que o Senhor, na vida de alguns, quer passar um creminho no teu coração. O Senhor quer passar um creminho no teu coração, porque Ele está calejado, porque Ele está amargurado, porque Ele está entristecido. A vida se encarrega em fazer isso em nós, sabe? A vida se encarrega em entristecer o nosso coração. As situações, é uma vez, daqui a pouco é outra vez. Aí você diz, de novo não, de novo não. Eu me encontrei com um irmão ontem numa loja aquela que tem de tudo, sabe, Milion? E a gente conversando, e um irmão que passou 2024, que foi só, irmãos, foi difícil, não foi fácil não. O final do ano o Senhor o agraciou, mas foi tão madura a resposta dele na conversa. Ele falou, pastor, eu estou torcendo pelo melhor, mas eu sei que se esse ano de 2025 ainda não for bom do jeito que eu quero, eu não posso me distanciar do Senhor, eu tenho que continuar glorificando ao Senhor. Eu saí dali empolgado, falei, que ovelha, glória a Deus, aprendeu, Deus é bom. Mas a vida se encarrega em nos dar percalços no meio do caminho. A vida se encarrega em nos dar tristezas, em nos marcar, em buscar nos traumatizar, né? O que é o trauma? O trauma é isso, é um impacto que não volta. Enquanto resiliência volta, o trauma ele impacta e não volta. Mas o Senhor é capaz de resgatar, de restituir, de renovar, de fazer nova todas as coisas. E nós cremos nisso. Então, dê o teu coração ao Senhor nessa manhã para que Ele passe um creminho espiritual aí. Dê o teu coração ao Senhor para que Ele possa enchê-lo de doçura, enchê-lo de delicadeza, enchê-lo de graça no falar, no reagir. Em nome de Jesus, deixa o sarcasmo em 2024, deixa o desprezo em 2024, deixa a postura iracunda em 2024 e avança para um ano de doçuras. Pastor Eliane esteve aqui na inauguração desse prédio e ela disse para nós que seria um tempo de doçuras. Ela deu um pacote de bala para a gente, né? E eu quero profetizar sobre a tua vida que seja um ano de doçuras para você também. Em nome de Jesus. Um ano onde você vai se surpreender com você mesmo. Em nome de Jesus. Olha só o que Mateus 5, 22, o que Jesus vai dizer no Sermão do Monte. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Veja a seriedade que Cristo põe para nós a respeito dessas coisas. Também qualquer que disser a seu irmão racá, que significa tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Uou, espera aí. É sério esse negócio. Se irá, perdeu o controle. Por isso que eu digo a você, e eu digo para mim também, que 2025 seja um ano de doçuras na nossa vida. De doçuras no nosso modo de pensar. Amém? Na nossa forma de pensar com respeito aos outros. Sem sarcasmo, sem ironia. Nós somos uma igreja bastante informal. Num lugar informal, o sarcasmo é quase que normal. Que nós possamos levantar o alerta nesse ano. Sem ironia. Que nós possamos amar ao próximo. Em nome de Jesus. Resgate a doçura.
Em nome de Jesus. Quarto e último. Firme os seus pés. Diga comigo, firme os seus pés. Versículo 10 diz: disse o Senhor, o que foi que você fez? Eu consigo até ouvir Deus falando, eu avisei. Escute. Agora vem as consequências, Caim. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra. Não foi nem Deus que amaldiçoou ele, foi a própria terra. De um sangue maldito que perfurou e entrou nas entranhas da terra. Que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais da sua força. Olha a retribuição aqui acontecendo. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Pensa num trem ruim de escutar. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Agora ele vai chorar as pitangas, né? Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, vou te dar uma ajuda, não será assim. E aqui claro que tem significados, né, de Cristo nessa história toda, mas dentro do contexto em que nós estamos aqui, Deus diz, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, que significa terra da peregrinação. Olha que coisa interessante, a leste do Éden. Nod significa peregrinação. Sabe, eu aprendo com essa história aqui que o fim dos que não são ensináveis, preste atenção nisso, o fim dos que não são ensináveis é o nomadismo. Eles começam a migrar de um relacionamento para o outro, de um grupo para o outro, de uma igreja para outra, porque elas não são ensináveis. Elas seguram a sua verdade com unhas e dentes, e elas não abrem mão para ouvir aquilo que as livraria delas mesmas. E elas então começam a migrar de um lugar para o outro. Por quê? Porque é briga, é intriga, é discórdia, é facção, é sentimento de perseguição. É o tempo inteiro algo que não está bem, que não se acomodou. E é justamente o que este homem vai colher. Deus diz que ele será um fugitivo, errante pelo mundo. E ele vai viver numa terra, que é a terra da peregrinação. Quem é que fica perambulando, peregrinando na terra como um errante? Está lá em Jó. Jó 1,7 diz, o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E ele diz, de perambular pela terra e andar por ela. Os filhos de Deus precisam construir rastros de crédito e relacionamento. Porque os filhos do diabo constroem rastros de caos e discórdia. Enquanto os filhos de Deus constroem rastros de crédito e relacionamento, os filhos do diabo constroem rastro de caos e discórdia. E o Senhor está nos chamando para perto. O Senhor está nos dizendo, firme os seus pés. Fique, persevere, aguente o tranco. Não abra a porta para o pecado. Cale-se. Tem momentos na nossa vida em que nos resta calar, não falar, nem se defender, absorver o impacto
e buscar no Senhor o que é que se precisa aprender. Deus está constantemente querendo nos ensinar. Deus está constantemente querendo nos mostrar um caminho melhor. Deus está constantemente querendo sintonizar o nosso coração e os nossos passos. Mas haverão momentos, queridos, em que nós precisaremos nos calar, firmar os nossos pés ali e dizer: Senhor, dessa escola de aprendizado, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Até essa estação mudar, até eu entender o que eu ainda não entendi. Sabe, eu creio que há uma humildade em qualquer um de nós pararmos para pensar de tempo em tempo que a gente não entendeu tudo ainda. Pastor, eu tenho 69 anos, já dei o pisca. Você não entendeu tudo. Mas pastor, eu tenho 83, meu pisca já queimou. Você não entendeu tudo. Sabe por quê? Porque a palavra vai nos dizer que agora nós só conseguimos ver como um espelho embaçado. Mas um dia nós veremos claramente. E esse dia só vai chegar na glorificar. É isso aí. Na glorificação. Enquanto estamos aqui, é muito bom da nossa parte pararmos para pensar de vez em quando: eu ainda não entendi tudo. E no momento em que você for tentado a abandonar aquele relacionamento, em sair daquela igreja, em sair daquele em casa, em sair daquele casamento, em sair daquela amizade, em sair daquele trabalho, pergunte-se: será que tem algo que eu ainda não entendi? Puxa vida, isso vai ser vida para você. Firme os seus pés. 1 João 3,10 diz: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Veja só. Quem não ama o seu irmão é filho de quem? Ai, ai, ai. Quem não ama o seu irmão, a Bíblia chama de filho do diabo. Que nós possamos firmar os nossos pés, deixar a estação ruim passar. Que nós possamos aprender aonde nós estamos, que nós possamos perseverar naquele lugar, que nós não percamos a doçura, que nós possamos corrigir a rota o quanto antes e viver uma fé original, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé nessa manhã, pedir para o pessoal do louvor subir aqui. Nós ainda vamos ter o momento da ceia hoje. O Senhor está no meio de nós e glória a Deus por isso. O Senhor habita em nosso coração, na pessoa do Espírito Santo, e Ele é digno de toda adoração, de toda gratidão, de tudo aquilo que nós conseguimos retribuir a Ele a partir do amor que primeiro nos amou. Que 2025, meus irmãos queridos, seja um ano extraordinário na tua vida. Que 2025 seja um ano que até aqui seja o melhor da sua vida. Que a intimidade do Senhor seja o teu bem mais precioso. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Que o Senhor encha a tua casa da presença dEle. Que o teu pensar, o teu falar agradem a Ele. Que você percorra o caminho de mãos limpas e coração puro. Que a bondade dEle te alcance todos os dias e que te surpreenda nos momentos mais ordinários da tua vida, do teu dia a dia. Que no lavar de uma louça, que no amarrar um calçado, a gratidão te tome de tal forma que te arremesse a Ele.
para que você se lembre que Ele é aquele que te sustenta, Ele é aquele que te provê todas as coisas, Ele é aquele que te guarda no seu recôndito, no seu lugar secreto, Ele é aquele que cuida, que aplana o caminho para você, Ele é aquele que abre as portas que Ele tem e fecha as que Ele não tem, Ele é soberano sobre tudo e todos. Todas as coisas já se convergiram a Ele, e Ele está no controle, Ele nunca saiu do controle. Que Ele seja engrandecido em 2025. O meu desejo é que em 2025 você se torne o maior adorador que você já foi em todos os tempos. Que você seja o adorador mais extravagante de todos os tempos da tua vida. Que você se encontre com Ele em todos os momentos e que Ele resplandeça o teu rosto na pessoa do Espírito Santo, te dando vida abundante. Ah, meus irmãos, eu desejo coisas incríveis para você, mas o Senhor tem outras muito maiores e melhores, sabe? Existem coisas maravilhosas que o Senhor reservou para você, pois você o ama. Então, deixa eu te dizer algo. Se livre de você mesmo. Se livre de você mesmo. Se livre de você mesmo. Se livre da tua ira. Se livre daquilo que te faz mal, que não vem da parte dele. E obviamente não estou falando dos irmãos, porque tem gente que acha que tem irmão fazendo mal. Mas persevere, permita com que o Senhor fale ao teu coração, com que Ele ministre a tua vida. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos aí onde você está. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, a tua fidelidade, Senhor, nos constrange. Até aqui o Senhor nos trouxe, e para isso dizemos Ebenezer. Até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos poupou, até aqui o Senhor perseverou em nós, até aqui o Senhor mudou a nossa sorte, até aqui o Senhor agiu de maneira extravagante, extraordinária. Mas, Senhor, olhamos para diante, olhamos para frente com fé e queremos dizer, Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos, mas se o Senhor for, nós iremos. Queremos dizer, Senhor, vai adiante, aplane o caminho, conduza-nos como aquele bom pastor que abriu o aprisco, passou adiante das ovelhas e as conduziu. Faz assim conosco, Senhor. Conduza-nos nesses lugares. Conduza-nos, Senhor, nesses lugares onde estaremos sendo tratados, forjados, onde estaremos sendo visitados pelo Senhor. Em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti 2025, Senhor. Senhor, sabemos que tecnicamente nada pode mudar, porque é simplesmente um calendário, Senhor. Mas, Senhor, quando colocamos a nossa fé em Ti, Senhor, tudo pode mudar, tudo é possível. Então, Senhor, cremos em Ti de todo o nosso coração, colocamos, Senhor, os nossos pensamentos em Ti de todo o nosso coração e clamamos, sê conosco, Senhor, sê conosco em 2025. Diga em alta voz, repita assim comigo, sê conosco, Senhor, em 2025, sê conosco, Senhor, em 2025, amém, aleluia, aleluia. Viva originalmente, seja rápido em corrigir a sua rota, não perca a doçura e firme os seus pés, aleluia. Aplauda o Senhor nessa manhã, pois Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia.